Tem coisa que a gente faz para se livrar de um problema e acaba criando outro que mexe com o coração. Eita, minha gente, essa história aqui começa no meio de um casamento que já estava pago, buffet contratado e noiva vestida até os dentes. Mas o noivo estava com a cabeça em outro canto, mais exatamente na copa dos fundos da mansão. Se você gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse causo que tem beijo proibido, segredo de família e reviravolta de novela das 9. O nome dele era Heitor Vasconcelos, 35 anos, CEO de uma multinacional de tecnologia e herdeiro do segundo maior império empresarial do sul do país. Bonito, rico, elegante e completamente enrolado com uma promessa de casamento que ele nunca quis cumprir. A noiva, Isadora, era daquelas que não pisca. Filha de políticos, criada para ser primeira-dama, ou pelo menos esposa de alguém que mandasse mais que ela. Tava tudo certo, menos o essencial, o amor. Heitor olhava para ela e via um contrato ambulante, uma aliança entre famílias, um jogo de poder. Mas ali, naquela manhã de sábado, vestido com um terno de 50 mil reais, ele não queria assinar aquele acordo com beijo no altar. Só que fugir do próprio casamento não é coisa simples, né? Você deve estar pensando. Pois é. E foi por isso que ele inventou a desculpa mais absurda que o desespero podia parir. Na copa da mansão, entre panos de prato e cheiro de alho refogado, estava ela, Lívia, 20 e poucos anos, filha da dona Alzira, que cozinhava para os Vasconcelos fazia 3 décadas. Lívia era discreta, andava leve como sombra e tinha o tipo de beleza que não faz barulho, mas também não sai da cabeça. Heitor entrou ali, bufando, puxou uma cadeira e disse: "Você confia em mim?" Lívia arregalou o olho, limpando a mão no avental. "Doutor Heitor, o senhor tá bem?" "Não. Tô prestes a cometer o maior erro da minha vida e preciso da sua ajuda. Agora." Ela ficou sem saber se ria ou corria, mas antes que pudesse decidir, ele largou. "Me beija." "O quê?" "Me beija. Aqui, agora. É a única forma de escapar sem levantar suspeita." "O senhor tá louco?" "Completamente." E antes que o não saísse direito da boca da menina, ele fez. Beijou. Foi rápido, foi súbito, foi quente, foi errado e foi inesquecível. Mas o pior, ou o melhor, depende do ponto de vista, veio depois. A porta abriu. E a mãe de Isadora, com cara de quem cheira dinheiro falso há quilômetros, viu tudo. Heitor soltou Lívia devagar, como quem larga um segredo no ar. "Pronto," ele murmurou. "Agora não tem mais casamento." Mas o que ele não esperava era o que aquele beijo ia mexer aqui dentro. No coração, no passado e no destino de muita gente. O mundo gira, minha filha, e às vezes gira com gosto. Tem porta que quando abre, não fecha mais. E essa foi uma delas. A mãe da noiva ficou parada ali, na soleira da copa, como quem assiste um acidente em câmera lenta. O batom de Heitor ainda brilhava na boca de Lívia. O silêncio pesou feito panela de ferro. Só dava para ouvir o barulho da chaleira apitando no fogão e o coração da menina batendo no pescoço. Isso é uma piada?" perguntou Dona Odete com a voz trincando feito vidro. Heitor virou o corpo devagar, com aquele ar frio que só os ricos, muito ricos, sabem fazer quando precisam fingir controle. "Não é uma piada, é a verdade. Eu não vou me casar com a sua filha, Dona Odete." Ela piscou devagar. Não era mulher de surtar. Era daquelas que processa antes de reagir. "Você beijou a empregada?" Lívia sentiu o mundo sair debaixo do pé. Baixou os olhos, engoliu o choro. Mas Heitor não piscou. "Beijei!" E faria de novo. Foi aí que o barraco desmoronou. Dona Odete arregalou o olho, apontou o dedo e cuspiu veneno. "Sua carreira política acabou. Seu nome vai pro lixo. Você jogou fora o maior acordo empresarial do país por um capricho barato de meia hora com essa... Cuidado com as palavras.
Heitor cortou com uma firmeza que até a empregada mais antiga nunca tinha visto. Essa menina tem mais dignidade no dedo mindinho do que muito nome de coluninha social por aí. Dona Odete saiu batendo o salto pelo corredor, como quem pisa em ossos. Lívia tremia. As mãos, os ombros, a voz. Eu não entendi nada. Por que fez isso? Heitor olhou para ela com um tipo de sinceridade que assustava. Porque precisava de uma desculpa. Mas, para ser honesto, não achei que fosse sentir isso. Isso... o quê? Uma coisa que não sei explicar, mas sei que não senti com Isadora. Nunca. Lívia balançou a cabeça, tentando entender se aquilo era sonho, loucura ou armadilha. E disse, isso vai me custar o emprego. Vai custar tudo para minha mãe. Não vai. Eu dou um jeito. O senhor não entende. Gente como eu não tem jeito. Tem medo. A gente aprende a não chamar atenção. Heitor engoliu seco. Pela primeira vez, talvez na vida, alguém colocava limites nele. Enquanto isso, no salão da mansão, a cerimônia já atrasava 25 minutos. A orquestra ensaiava uma marcha nupcial que não ia tocar. Os convidados começavam a cochichar. E Isadora, vestida de noiva, olhava no espelho com um sorriso congelado, sem saber que estava prestes a virar chacota de meia cidade. Mas o destino... o destino estava só esquentando os motores. Naquela noite um vídeo ia vazar. E não era qualquer vídeo. Era o beijo, gravado de relance pela câmera de segurança da Copa. Só a imagem, sem som, mas com a clareza suficiente para fazer a internet arder. E o que era um gesto de fuga ia virar escândalo nacional. Dizem que quem procura acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode mudar tudo. Sabe o que é pior que ser traída? É ser traída na frente do país inteiro. Porque naquele sábado à noite, enquanto a mansão tentava conter o escândalo e as flores do altar ainda nem tinham murchado, o vídeo do beijo entre o CEO milionário e a empregada já tinha atravessado os muros da propriedade e caído na internet. 30 segundos de silêncio e escândalo. Uma câmera mal posicionada, um ângulo meio embaçado, mas o suficiente para mostrar. O beijo aconteceu. E não era um selinho qualquer não. O vídeo voou feito praga. De grupo de WhatsApp de madrinha até blogueira de fofoca com 2 milhões de seguidores. Em menos de 3 horas, Heitor Vasconcelos era o nome mais procurado no país. Isadora, a noiva traída, ela viu o vídeo na suíte, cercada de buquês e ódio. Gritou, quebrou o espelho, rasgou o véu e ainda teve força para arrancar o brinco de diamante que custava o preço de um apartamento. Ele vai pagar por isso, rosnou com os olhos cheios de raiva. Não com dinheiro, com reputação. Enquanto isso, no andar de baixo, Heitor tentava respirar, mas o ar parecia preso dentro das paredes da mansão. Lívia tinha sumido. A menina que ele beijou, sem pedir direito, sem pensar nas consequências, agora era o centro de uma tempestade que podia arruinar a vida dela. Ele ligou para o segurança. A Lívia, cadê? Foi embora com a mãe. Saíram pela entrada de serviço. Estavam chorando. E foi aí que o peso caiu. Pesado, duro, quase físico. Porque Heitor, que sempre mandou, sempre comprou, sempre controlou, agora não podia desfazer o estrago de um beijo. Na casa simples do outro lado da cidade, Lívia se trancou no quarto. O celular vibrava sem parar. Amigas mandando print, vizinhas fazendo piada, tia fofoqueira querendo saber se era verdade. Ela desligou o telefone, apagou o perfil. Queria sumir. Filha, o que foi aquilo? Perguntou Dona Alzira com os olhos vermelhos. Nada, mãe. Só uma mentira que virou verdade. Ele te forçou? Não. Então, você gostou? Lívia ficou em silêncio, porque o corpo dizia uma coisa e o coração outra. E entre os dois morava o medo. No outro dia, as manchetes não perdoaram. Herdeiro do Império Vasconcelos troca noiva por empregada. Escândalo na cerimônia do ano. Beijo proibido. Vira caos. Quem é a misteriosa Lívia, a garota que desestabilizou a elite? Mas o que ninguém sabia
É que esse beijo não era só escândalo, era sintoma de um passado enterrado, de uma história antiga, de um segredo que ligava os dois muito antes daquele sábado. E o que vinha pela frente ia ser mais do que fofoca, ia ser vingança. O escândalo do beijo já estava virando poeira na boca do povo, mas na vida de Lívia era uma ferida aberta. Na segunda-feira, a pequena casa da família dela amanheceu cercada de repórteres. Um deles gritou: "É verdade que o senhor Heitor mantinha um caso antigo com a moça?" Outro: "Dona Alzira, a senhora sabia do envolvimento da sua filha com o patrão?" E o pior veio de uma mulher loira, microfone vermelho e veneno na voz. "Você se sente culpada por ter acabado com um casamento de alto nível?" Lívia chorou. Chorou calada. Chorou com vergonha. Mas Dona Alzira não. Ela saiu da porta com o avental ainda sujo de farinha e disse: "Minha filha não destruiu nada, não, senhora. Ela foi usada, igual fui há muitos anos." A repórter se engasgou. "Como é?" Dona Alzira olhou para o chão, respirou fundo e murmurou: "Nada não. É que essa casa aí, a dos Vasconcelos, já destruiu muita vida. Não é de hoje." Enquanto isso, no escritório envidraçado do último andar da Vasconcelos Global, Heitor encarava uma reunião de acionistas mais gelada que sala de necrotério. "O senhor jogou nosso nome na lama", disse o tio Álvaro, que era também vice-presidente. "Eu salvei minha vida." "É diferente." "Salvou? Salvou de quê? Da chance de unir as duas famílias mais poderosas do sul do país?" Heitor levantou. Foi até a janela. Ninguém nunca perguntou o que eu sentia. Álvaro deu uma risada curta. "Você é Vasconcelos. Sentimento é luxo para quem não tem herança." Heitor pegou uma foto antiga da gaveta. Era dele, criança, ao lado de um homem negro, alto, sorridente, vestindo uniforme de jardineiro. "Você lembra do Rubens? Aquele funcionário que desapareceu?" "Desapareceu, não. Foi mandado embora do dia para a noite. Sumiu da foto da empresa, da folha de pagamento, da história da família." "Por que está falando disso agora?" "Porque ele era pai da Lívia." Silêncio. Álvaro empalideceu. "Isso é impossível." "É, também achei. Mas tem uma carta que ele deixou, escondida dentro da estufa da casa de campo. E sabe o que está escrito?" Heitor jogou a carta na mesa. Álvaro leu. As mãos tremiam. As palavras queimavam. "Se um dia meu sangue cruzar com o deles, que seja com verdade. E que meu neto não herde só o nome, mas também o direito de saber quem é." Álvaro amassou a carta. "Isso não pode sair daqui." "Já saiu. Porque a verdade, meu amigo, tem perna longa. E quando começa a andar, não tem cerca que segure." Naquela mesma tarde, Lívia abriu uma caixa velha de papelão no fundo do armário da mãe. E dentro, junto de fotos amareladas e cheques rasgados, havia um envelope, sem remetente, sem selo, mas com um recorte de jornal de 23 anos atrás. "Funcionário da Vasconcelos desaparece após denunciar relação proibida com mulher da alta sociedade." E logo abaixo, rabiscado a caneta, "Ela ficou grávida e o filho tem o sangue deles." Lívia tremeu. "Mãe, o que é isso?" Dona Alzira ficou pálida. "É o que eu sempre quis esconder, porque tem coisa que a gente esconde até de quem ama. Mas o destino sempre dá um jeito de abrir as caixas que a gente lacrou com dor. E agora não era mais só sobre um beijo. Era sobre um DNA que podia mudar toda uma linhagem. Quando a verdade começa a espreitar pela fresta da porta, o mundo corre para trancar todas as janelas. Na manhã seguinte ao escândalo do beijo e da carta revelada, a família Vasconcelos acionou o que tinha de melhor. Advogados, assessores e até um pastor famoso para tentar abafar a crise. Heitor chegou na mansão da avó, a matriarca da linhagem, Dona Eleonora Vasconcelos, uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo e spray de cabelo. Ela não sorriu, não se levantou, só apontou para o sofá. "Senta." Heitor obedeceu. Era o único ser humano na Terra que ainda obedecia àquela mulher. "Me diz que isso tudo é uma encenação, uma jogada de marketing,
Uma estratégia que eu não entendi ainda. Não é? Então você beijou a empregada e agora está dizendo que ela é neta do jardineiro? Não estou dizendo nada. Estou lendo o que ele escreveu e ouvindo o que meu coração está dizendo. E ele está dizendo que eu preciso saber a verdade. Eleonora virou o rosto. Você é um Vasconcelos, Heitor. O que você sente não importa. O que você representa, sim. Eu não sou só isso. Não seja tolo. Você é herdeiro. Você tem um sobrenome que construiu bairros inteiros. O que você sente passa. O que você carrega, não. Heitor se levantou. O problema é que a gente carrega coisa demais. Até o que nunca devia ter sido nosso. Mentira, omissão, injustiça. A menina não pode provar nada. Pode sim. DNA? Ainda não. Mas ela tem o recorte do jornal. Tem a carta. E agora tem a minha palavra. Foi então que a matriarca levantou a voz pela primeira vez. Se você confirmar isso, vai perder a presidência. Os acionistas já estão se mexendo. Tem gente querendo colocar o Álvaro no seu lugar. Heitor sorriu de canto. Talvez ele combine mais com o império que vocês construíram. Enquanto isso, no bairro humilde onde Lívia morava, 2 carros pretos estacionaram sem fazer barulho. Um homem de terno e gravata bateu à porta. Dona Alzira a atendeu. Dona Alzira, sou da Procuradoria do Trabalho. Recebemos denúncia de coação e pressão psicológica após o episódio do vídeo. Coação de quem? Da parte da empresa Vasconcelos. Fomos informados de que tentaram subornar a senhora para manter silêncio. Lívia apareceu no corredor, ouvindo tudo. Eu posso falar com a senhorita também? Perguntou o homem. Lívia hesitou. Engoliu em seco. Pode. Ele tirou um gravador do bolso. A senhorita acredita que está sendo perseguida? Não sei, mas eu sinto que estão tentando me apagar. Como se eu tivesse feito algo errado por ser beijada. A senhora está disposta a buscar justiça? Ela olhou para a mãe, depois para a parede descascada da sala, e respondeu. Tô, mas não só por mim, é por uma história que foi escondida por tempo demais. Na mansão, Eleonora apertava o telefone com raiva contida. Álvaro, a coisa fugiu do controle. Se o nome Vasconcelos aparecer nos tribunais, a gente perde tudo. Deixa comigo. Vou resolver. Como? A moda antiga. E foi assim que Lívia recebeu uma intimação, do nada, dando conta de que ela seria processada por calúnia, difamação e abuso de imagem empresarial. Heitor soube minutos depois. Foi até o prédio onde ela morava. Subiu sem avisar. Bateu na porta. Quando Lívia abriu, ele estava com o rosto marcado de dor. Eles estão tentando te silenciar? Eu sei. Mas não vão conseguir. Você fala como se estivesse do meu lado. Heitor a encarou. E se eu estiver? Ela baixou o olhar. Acha que um beijo resolve tudo? Não, mas pode começar. Naquele instante, foi a primeira vez que os dois ficaram em silêncio sem culpa. Mas mal sabiam que no andar de cima alguém escutava tudo. E esse alguém tinha muito a perder se a verdade viesse à tona. Tem dor que a gente não consegue explicar, só sente, só afunda. Lívia passou a noite acordada, sentada na beirada da cama, com os olhos abertos e o mundo fechado. Na televisão, comentaristas discutiam sua vida como se fosse novela. Foi armação? Foi paixão? É golpe da moça simples ou surto do herdeiro rebelde? Na internet, os apelidos não perdoavam. Beijo da doméstica, a empregada e o CEO, a Cinderela do caos. E no celular, mesmo desligado, ela ouvia o eco das mensagens. Vergonha da família. Você jogou fora a chance de ser alguém. Ele vai te largar e seguir com a vida dele. E você vai voltar a lavar banheiro. Dona Alzira, do outro lado da porta, ouvia a filha chorar baixinho. Até que bateu. Filha, silêncio. Eu sei que você não quer ouvir ninguém, mas escuta a sua mãe. Lívia não respondeu. Teve uma época, antes de você nascer, que eu também amei um homem de cima. Mãe, por favor. A voz veio baixa, embargada. Ele dizia que ia mudar tudo por mim, que ia largar a esposa, o sobrenome,
o império, e no fim sumiu, como se eu fosse um erro que ele cometeu bêbado. Silêncio de novo. Eu fiquei com raiva dele, de mim, de você, porque me lembrava ele. Mas a verdade, filha, é que você não é erro. Nunca foi. Do outro lado da cidade, Heitor também não dormia. Andava em círculos pelo quarto, camisa aberta, celular na mão. Queria ligar, queria ir até lá, queria consertar tudo. Mas o peso de anos de silêncio, de mentiras herdadas, caía sobre ele, feito concreto. E mais do que isso, ele estava com medo. Medo de descobrir que Lívia podia mesmo ter sangue Vasconcelos, que talvez fosse filha de alguém da família. Ou pior, irmã de alguém. O que ele sentia por ela. Agora batia no muro do incesto. E aí, o coração começou a tremer de culpa. Ele abriu a gaveta, pegou a carta de Rubens, leu de novo, procurou pistas, nomes, datas, qualquer coisa que confirmasse se aquele homem, o jardineiro, era pai da Lívia, ou só parte de um enredo ainda mais sombrio. Mas a carta só dizia: ela ficou grávida, mas não era a mulher que amava a mim, era a mulher que amava o poder do meu patrão. Heitor bateu com força a mão na mesa, porque agora tudo era possível, até mesmo que a mãe de Lívia tivesse se envolvido com outro homem da família, talvez Álvaro, talvez até com o próprio pai de Heitor. E se fosse isso? O que ele estava sentindo era errado? O telefone tocou. Era Isadora. Ele quase não atendeu, mas atendeu. Oi, você destruiu a minha vida. Eu destruí um teatro. Você não sabe o que fez, Heitor. Não é só sobre mim, é sobre o que vem aí. Que vem aí? Um escândalo de verdade, do tipo que mancha sangue, não só nome. O que você está dizendo? Que vão cavar o passado. E o passado tem corpos. A ligação caiu. Heitor gelou. No fundo da carta de Rubens, havia uma segunda folha colada. Ele não tinha visto antes. Descolou com cuidado. E lá, numa caligrafia tremida, havia um nome. E.V. Eleonora Vasconcelos, a matriarca. E uma frase: o que ela fez comigo não foi só rejeição, foi castigo, e o castigo ficou no ventre dela. Heitor quase deixou a carta cair, porque se aquilo fosse verdade, então Lívia não era neta do jardineiro, era neta da mulher mais poderosa da família, e talvez prima dele. Do lado de fora, a chuva caía pesada, e dentro da alma dos dois, caía também. Porque tem beijo que vira lembrança, mas tem beijo que vira maldição. Tem lembrança que a gente esconde tão bem, que esquece que ela está viva. Mas a memória, ela sabe esperar. Era fim de tarde. O céu estava cinza, mas não chovia. O ar tinha cheiro de coisa antiga, de domingo melancólico e chão úmido. Na casa de Lívia, o silêncio reinava, a TV desligada, a mãe dormindo no sofá e ela ali, sentada no chão do quarto com uma caixa de papelão no colo. Uma caixa que nunca tinha aberto. Na tampa, escrito à caneta: Coisas da vó Rita. A avó tinha morrido fazia uns anos, deixando mais saudade que herança. Era parteira, rezadeira, daquelas mulheres que sabiam mais que muito médico por aí. Lívia abriu devagar. Dentro, só tranqueira. Medalhinha torta, lenço manchado, terço quebrado e fotos. Muitas fotos, algumas antigas demais. Gente que ela não reconhecia. Mas uma chamou a atenção. Era um menino loiro, de bochecha gordinha, com um sorrisinho de dente mole. Do lado dele, uma menininha de trança, moreninha, com um vestido florido e 2 joelhos ralados. Atrás da foto escrito: Tico e Formiguinha, verão de 2002. Lívia franziu a testa. Aquela imagem acendeu alguma coisa dentro dela. Ela se olhou no espelho. Era ela, com uns 5 anos. Mas o menino? Ela encarou o rosto, o sorriso torto, o olhar debochado. E então, lembrou. Tico. Era como ela chamava o filho da patroa, na casa de praia onde sua mãe trabalhava nas férias. Ela era só uma criança. Ele também. Brincavam no jardim, jogavam pedrinha na piscina, dividiam picolé e segredinhos. Foi ele quem deu o apelido Formiguinha.
Você é pequenininha, mas morde forte, ele dizia, rindo. Lívia levou a mão à boca. Era ele. O menino da foto é o Heitor. Do outro lado da cidade, no gabinete da empresa, Heitor folheava os documentos do RH antigo, tentando encontrar qualquer coisa sobre Rubens, o jardineiro que desapareceu. Mas o que encontrou foi uma ficha com foto, nome e observação escrita à mão, transferido após desentendimento com a senhora EV. Do lado, outro papel. Um registro de nascimento apagado. Nome da mãe, Alzira dos Santos. Nome do pai, não declarado. Mas o carimbo dizia: funcionária doméstica da residência Vasconcelos. Heitor encostou na cadeira. A cabeça girava. Até que o telefone vibrou. Era uma mensagem. Número desconhecido. Você lembra da formiguinha? Ele gelou. Respondeu: sim. Outra mensagem veio com a foto. Ele ampliou, sorriu. Não pode ser. Era ela. Era ele. Era o verão de 2002. E tudo voltou. O jardim, os picolés, as tardes escondidas no mundo dos pequenos. Ele respondeu: era você? Lívia mandou. Era. Depois de um tempo veio outra mensagem dela. A gente já se conhecia, antes do beijo, antes da bagunça, antes do mundo virar. Heitor encarou o telefone como quem segura uma relíquia e digitou: você ainda morde forte? Demorou, mas ela respondeu: depende de quem pede. E naquele instante, o peito dele desacelerou, pela primeira vez em dias. Porque a reaproximação não veio com grito, veio com um apelido. E tem amor que começa assim, por acidente, mas renasce, por lembrança. Só que, enquanto eles sorriam do outro lado da cidade, Álvaro Vasconcelos rasgava documentos numa lareira e dizia entre os dentes: antes que descubram a verdade, eu apago esse passado com fogo. Tem verdade que espera calada, mas quando resolve falar, ninguém segura. Na manhã seguinte, ao reencontro silencioso de Heitor e Lívia, os jornais amanheceram com uma bomba nova. Mas dessa vez, não era fofoca de beijo, nem especulação de DNA. Era uma denúncia formal. Um ex-funcionário da Vasconcelos Global, que trabalhara como arquivista por 20 anos, protocolou um dossiê no Ministério Público. Dentro, cópias de contratos falsificados, sumiço de fichas de funcionários e um relatório sobre o caso do desaparecimento de Rubens dos Santos, o jardineiro que era mais do que pareciam permitir. No meio dos papéis, um nome: Álvaro Vasconcelos. Heitor recebeu o alerta pelo celular direto do advogado. Vazou! Tá tudo no site do MP. Ele abriu o link. O título dizia: funcionário denuncia manipulação de arquivos e possível acobertamento de abuso de poder na era Vasconcelos. A garganta travou. Lívia também viu. Estava com a mãe na cozinha quando a notificação apareceu no celular da vizinha. Leu em silêncio. Depois olhou para a mãe. Mãe, o Rubens, você disse que ele te amava, né? Dona Alzira assentiu com um olhar cheio de sombra. Mas ele não era meu. Como assim? O Rubens era casado, pai de 2. Só que foi usado, primeiro por mim, depois por ela. Ela? A Eleonora. O silêncio cortou o ar. Ela era viúva, jovem, mandava mais que o próprio sogro. Tinha poder e sede de controle. Ela dizia que Rubens devia obedecer, que era pro bem da família. Lívia recuou. Mãe, você tá dizendo que... Ela forçou, humilhou. E depois apagou. Heitor, naquele mesmo momento, batia à porta da mansão da avó. Foi recebido por um silêncio fúnebre. Eleonora estava na varanda, tomava chá, como se o escândalo não a afetasse. Você viu os jornais? Ela nem piscou. Vi. A senhora abusou do jardineiro? Ela apenas levantou os olhos. A palavra abuso é moderna demais. Na época, ninguém falava disso. Isso é uma confissão? Isso é um aviso. Cuidado com o que cava, Heitor, porque o buraco pode te engolir. A Lívia é filha dele? É. E filha da senhora também? Dessa vez, ela hesitou. Demorou. Respirou fundo e disse: Não, ela é neta. Então, minha prima, de 2º grau.
Mas isso pouco importa agora. Importa para mim. Importa para ela. Importa para o mundo. Eleonora levantou, os olhos secos. E o mundo vai fazer o quê? Tirar meu nome da história? Vai saber quem a senhora é de verdade. Ela se aproximou. E quem é você sem mim, Heitor? Ele não respondeu. Ela completou. Se for seguir com isso, saiba que eu também sei jogar sujo. Ele se virou. Pois jogue, porque agora tem juiz assistindo. Ao sair, viu Álvaro entrando, tenso, suando, falando ao celular. Queimem os arquivos todos, não deixem rastros. Heitor encarou o tio. Já é tarde. À noite, Lívia recebeu uma intimação. Mas dessa vez, era diferente. Era um convite, depoimento oficial. Ela iria falar, contar o que sabia, mostrar as cartas, as fotos, as lembranças. E pela primeira vez, o nome Vasconcelos ia sentar na frente de um juiz não para mandar, mas para ouvir. Dizem que a justiça tarda, mas vem. E quando vem, não vem de salto alto. Vem descalça, de cara limpa, e com as cicatrizes de quem esperou a vida inteira para ser ouvida. Tem coisa que a gente carrega por dentro, mas quando sai pela boca, vira terremoto. Naquela terça-feira, a sala da audiência estava cheia. Câmeras do lado de fora, jornalistas disputando espaço, repórteres tentando arrancar lágrimas antes do tempo. Lívia entrou com a cabeça erguida, mas por dentro era deserto e vendaval. Heitor estava lá, sentado, quieto, sem terno caro, sem aquele ar de dono do mundo. Só ele, e o medo de que ela desistisse. Mas não, ela não ia. Porque pela primeira vez a voz dela seria ouvida, sem ser interrompida. O juiz, calvo e cansado, ajeitou os óculos. Senhorita Lívia dos Santos, a senhora tem a palavra. Ela respirou fundo. Eu cresci acreditando que meu lugar era atrás, que meu nome vinha em letra pequena, que minha mãe era uma sombra na casa dos outros, e eu, uma sombra dela. O juiz assentiu. Ela continuou. Mas um dia, uma caixa se abriu, e dentro dela não tinha só lembrança, tinha ferida, tinha passado, tinha nome. Ela mostrou a carta, o recorte, a foto. Esse homem, Rubens dos Santos, era o jardineiro. Sumiu sem deixar rastro. E agora sei que sumiram com ele, porque ele sabia demais. Do outro lado da sala, Álvaro suava frio. Heitor o encarava. Ele foi silenciado, disse ela, porque era inconveniente, porque ousou amar, ou porque ousou dizer não. O juiz folheava os documentos. Um perito confirmou. A carta era legítima. A caligrafia, a data, tudo conferia. Minha mãe foi usada. Ele foi apagado. E eu fui esquecida. Ela olhou para frente. Mas não sou mais sombra, não sou mais silêncio. Nesse momento, o advogado de defesa dos Vasconcelos pediu a palavra. Meritíssimo, gostaríamos de questionar a veracidade dos laços sanguíneos alegados. A ausência de teste de DNA impede qualquer conclusão definitiva. O juiz olhou para ela. A senhora está disposta a fazer o teste? Estou. Heitor se levantou. Eu também. Um burburinho tomou conta da sala. Por livre e espontânea vontade, completou ele, porque a verdade não me assusta. O que me assusta é continuar herdeiro de uma mentira. O juiz suspendeu a audiência por 30 dias, até os exames ficarem prontos. Lívia saiu da sala como quem atravessa um rio sem saber nadar, mas com a certeza de que chegou do outro lado. Na saída, jornalistas dispararam perguntas. Você ama Heitor? Ela parou. Eu não sei o que isso é. Só sei que perto dele, minha voz parece mais forte. Heitor foi atrás. Tocou no ombro dela. Obrigado por não fugir. Eu já fugi demais de mim mesma. Eles se encararam por longos segundos, sem beijo, sem abraço, só o olhar. E às vezes isso diz mais. Mas do outro lado da cidade, Dona Eleonora sentava num escritório escuro, um envelope aberto sobre a mesa. Dentro dele, o resultado de um exame feito às escondidas. Ela leu, engoliu seco e disse para o mordomo, ligue para o Álvaro. Agora, antes que o mundo descubra que a filha que ele teve naquela noite suja era com a mulher errada,
Sim, a verdade não só tinha nome, tinha pai. Tem gente que é pai só no susto, e tem uns que nem no susto assumem. Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia e a imprensa descansava os flashes, Álvaro Vasconcelos entrou pela porta dos fundos da mansão da mãe. Suado, nervoso, com cheiro de medo e uísque velho. Eleonora o esperava sentada, segurando o envelope. É sua filha. Ele travou. Não é possível. Eu mandei fazer o teste com um fio de cabelo que ela deixou na minha cadeira quando veio aqui naquela noite. O laboratório confirmou. 99,9% de chance. Isso é um erro? O erro foi você. Ele sentou. As mãos tremiam. Mas, como? Foi naquele verão, na casa de campo. Você disse que era só diversão, lembra? Que ninguém precisava saber. Ele passou a mão na cabeça, apertando os olhos. Ela era só a filha da cozinheira. E virou sua filha. Meu Deus! Não invoque Deus aqui dentro, Álvaro. Isso é tudo menos santo. Silêncio. Ela o encarou, firme. A pergunta agora é, o que vamos fazer? Negar. Já não dá mais. Inventamos que é montagem, que o exame foi manipulado, que é armação política. Você não está entendendo, o Heitor já sabe. O quê? Ele não sabe que você é o pai, mas sabe que ela é da família. E vai cavar. Álvaro se levantou como se o chão estivesse em chamas. Ele quer tomar tudo de mim, sempre quis. Não é sobre isso. É sim, ele quer meu lugar. E agora tem um motivo. Eleonora se levantou devagar. Foi até o bar. Serviu 2 dedos de bebida. Talvez seja a hora de você entender que o que fez tem preço. O que você vai fazer? Nada. Como assim nada? Porque quem vai fazer é ela. E do outro lado da cidade, Lívia encarava o teto, sem saber que naquela noite uma avalanche de verdades escorria em sua direção. Heitor mandou mensagem. Preciso te contar algo, pessoalmente. Ela respondeu. Agora? Sim, te encontro na praça perto da sua casa. Meia hora depois, sob o poste amarelado e o barulho de grilo e motor velho, eles se encontraram. Ele estava sério, cansado, mas com os olhos mais vivos que nunca. O que houve? Eu descobri. Quem é seu pai? Lívia travou. Como assim? Não é o jardineiro. Não é o Rubens. Então, quem? Ele hesitou. Álvaro. Meu tio. Ela recuou um passo. Não, é verdade. Minha avó confirmou. Tem exame. Tudo. Ela sentou no banco. O ar lhe fugiu. Então, você e eu não temos laço direto, mas somos da mesma árvore. Ela começou a chorar. Silenciosamente. Eu fui o erro dele. Não, você foi o segredo dele. E agora, é a verdade que vai libertar tudo isso. Ela olhou para ele. E você? O que vai fazer? Heitor respirou fundo. Amanhã eu entro com uma ação. Não só pelo nome, mas por justiça. Pela sua mãe. Por você. Por tudo que esconderam da gente. E a sua família? Que arquem com as consequências. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas livre. E você ainda quer saber se eu mordo forte? Agora eu quero saber se você voa, porque eu tô pronto para voar com você, se quiser. Ela não respondeu. Só encostou a cabeça no ombro dele. E ali, no silêncio da praça, o amor encontrou um novo lugar para morar. Mas, no topo da torre da Vasconcelos Global, Álvaro fazia uma ligação. Prepare tudo. Preciso sair do país por uns tempos. E a empresa? Que queime com eles, porque quem tem medo da verdade, às vezes prefere fugir do que pedir perdão. Tem nome que brilha no letreiro. Tem nome que manda em contratos. E tem nome que pesa feito corrente. Naquela manhã, a manchete estampava as bancas. Escândalo Vasconcelos, herdeiro expõe primazia de filha ilegítima e derruba a diretoria. O mundo corporativo virou um campo minado. A bolsa caiu. Os acionistas pediram renúncia. E pela primeira vez em décadas, o sobrenome Vasconcelos não significava poder, mas vergonha. No prédio da empresa, câmeras filmavam a saída de Álvaro com capuz e mala na mão, empurrado por 2 seguranças contratados pelo novo conselho. Heitor assumia a presidência,
mas fez questão de uma coletiva pública. Com o rosto firme, ele falou em rede nacional. Durante anos, nossa família escondeu histórias, usou o poder para silenciar vozes, inclusive de dentro. Mas hoje, o silêncio acaba. Apontou para o telão. Lá aparecia a foto de Rubens dos Santos e, em seguida, de Lívia. Essa é Lívia. Ela carrega em si a força de dois mundos, o sangue do trabalho e o direito à verdade. A plateia aplaudiu. Alguns não entenderam, outros sim. Lívia assistia tudo de casa, com os olhos cheios. Dona Alzira segurava a mão dela. Seu pai nunca te segurou no colo. Mas o mundo tá te vendo agora, minha filha, do jeito certo. No final do pronunciamento, Heitor respirou fundo. A Vasconcelos Global será reestruturada. E parte dos lucros dos próximos 10 anos será destinada a um fundo de apoio para filhos e netos de funcionários que foram prejudicados, silenciados ou excluídos. Porque herança é mais que dinheiro, é responsabilidade. Na saída, uma jornalista perguntou: "E quanto ao senhor, como se sente assumindo isso tudo?" Ele sorriu de canto. "Eu me sinto leve, porque quando a gente solta o que não era nosso, o coração aprende a voar." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dona Eleonora assistia à televisão com um copo de chá intocado, sozinha, porque os que vivem de controlar morrem de solidão. Ela desligou a TV e murmurou: "Ele quebrou a corrente, maldito ou bendito." Naquela mesma tarde, uma carta chegou na casa de Lívia. Dentro, um envelope com o brasão da empresa e uma proposta. Não de dinheiro, nem de cargo, mas de uma cadeira no conselho. "Ele quer que você entre lá, filha", disse Dona Alzira. "Pra quê?" "Pra mudar o que puder, do lado de dentro." Lívia ficou em silêncio. Mais tarde foi até o jardim do prédio, onde Heitor a esperava. Ele abriu os braços. Ela não foi de imediato. "Você não precisa de mim, Heitor." "Talvez não, mas eu quero caminhar com você." Ela respirou fundo. "Eu ainda não sei amar sem me proteger. Então a gente aprende junto." Lívia olhou para o céu. "Meu pai me negou o nome dele, mas eu escolho qual nome carrego agora." "Qual?" Ela sorriu. "O meu." E então ela o abraçou. Não era o fim, era só o começo. Mas o mundo agora conhecia a verdade. E quem vive de verdade já começa rico. Tem lugar que é só parede. E tem lugar que vira raiz. Algumas semanas depois do escândalo, da renúncia e da coletiva, a vida começava a se ajeitar. Não como antes, como nunca foi antes. Pela primeira vez, os passos de Lívia não ecoavam no chão de outras casas, mas no chão que agora era dela. Heitor, discreto, silencioso, levou-a até um terreno simples, arborizado, num bairro de classe média, fora da rota da elite. Ali, uma placa de madeira improvisada. Projeto Formiguinha, Centro de Apoio a Jovens Silenciados. Ela leu. Chorou em silêncio. "É seu", disse ele. "Meu? Nosso. Mas o nome foi você que deu. E a ideia nasceu do seu passo." Dentro do terreno, ainda vazio, havia só uma estrutura sendo erguida. Colunas, tijolos, cimento fresco. Mas já dava para ver. Uma escola. Um refúgio. Um começo. Lívia andou até a primeira sala. Sentiu o vento passar entre as janelas sem vidro. E então, algo prendeu seu olhar. Uma porta encostada com uma plaquinha escrita à mão. Diretoria Lívia dos Santos. Ela sorriu. Não era sobre o cargo. Era sobre a identidade. Do outro lado da cidade, nos escombros do império que fingia ainda existir, Álvaro sumia. Fugiu para a Europa. Deixou tudo, mas não levou paz. Porque quem foge da verdade, leva ela dentro da mala. E Dona Eleonora foi vista entrando num asilo luxuoso, de cabeça erguida, mas sozinha. Os Vasconcelos não queriam mais saber dela. E ela, enfim, foi obrigada a conviver com o que mais temia, o espelho. Já Heitor havia deixado o cargo. Assumiu um papel novo, sem crachá, o de companheiro. Voltou a dar aula discretamente em universidades públicas. Contava sua história como exemplo de ruptura. E, aos poucos,
O nome dele parava de ser manchete e virava semente. Numa manhã de sábado, Lívia caminhava pelo projeto com um grupo de adolescentes. Um menino levantou a mão. Professora, por que o nome é Formiguinha? Ela sorriu. Porque formiga é pequena, mas carrega mais peso que parece. E mesmo sendo invisível para muitos, muda o chão por onde passa. O menino assentiu, sem entender tudo, mas sentindo. Heitor apareceu com 2 marmitas e um suco de caju. Almoço? Já é. Sentaram os dois no degrau da entrada. Ah, já pensou, disse ele, que tudo começou por causa de um beijo? Ela riu. Um beijo que era para ser fuga, virou caminho. E a gente? A gente está construindo, tijolo por tijolo. Com medo? Com fé. Ele segurou sua mão. Sabe o que mais me emociona? O quê? Não é o escândalo ter passado, é ver você aqui, inteira, no seu nome, no seu chão. Ela respirou fundo. Eu levei muito tempo para descobrir que eu podia ser protagonista da minha própria vida. Agora é. Lá dentro as crianças riam, lá fora o sol batia nas paredes brancas da nova construção. E ali, naquele espaço entre a dor e o recomeço, nascia algo que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar: pertencimento. Porque tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Tem coisa que não se paga com dinheiro, se paga com verdade. Já se passavam 3 meses desde que o projeto Formiguinha abrira as portas oficialmente. A comunidade abraçou, crianças sorriam, jovens escreviam. E pela primeira vez, uma nova geração crescia sem medo de existir. Mas um envelope chegou sem selo, só com o nome à caneta, Lívia. Dentro havia uma chave e um papel. Casa 14, Vila das Pedreiras. Vá quando puder. Ela mostrou a Heitor. Ele quis ir junto, mas ela disse: essa porta eu preciso abrir sozinha. Era um bairro velho, quase esquecido, onde a cidade não faz propaganda. Casas de muro baixo, cheiro de café com lenha e vizinho sentado na calçada. A casa 14 era simples. Um sobrado de madeira antiga, com tinta desbotada e varanda que rangia. Lívia abriu. O ar tinha cheiro de guardado e de passado. Lá dentro, uma mulher sentada, de lenço na cabeça e olhos gastos pelo tempo, sorriu. Eu sabia que você viria. Quem é a senhora? Me chamo Rita. Fui amiga do seu pai. Do Rubens? Ela assentiu. Ele me deixou isso, para quando você crescesse, se a vida permitisse. Rita entregou uma caixinha de ferro, com cadeado. A chave era a do envelope. Lívia abriu. Dentro, um colar, simples, um pingente em forma de formiga, e um bilhete dobrado 1000 vezes. Para minha formiguinha, que talvez nunca conheça meu rosto, mas carrega meu coração. Se um dia usar isso no peito, saiba, você é maior do que o mundo tentou te fazer acreditar. Os olhos dela se encheram. Ele sabia? Sabia que tinha deixado rastro e que uma hora alguém ia seguir. Lívia se sentou no chão, como se o peso da caixa agora fosse dela. Ele morreu? Sim. Pouco tempo depois que foi mandado embora. Nunca deixou de perguntar por você, mas sabia que não podia se aproximar. Por quê? Porque ameaçaram. Porque disseram que se ele aparecesse, você e a mãe seriam tiradas dali, que sumiriam as 3 gerações. Lívia fechou os olhos. Sentiu o cheiro dele na fita do colar. Mesmo sem lembrar da voz, era como se tivesse escutado. Obrigada, sussurrou. Eu só guardei. Você fez o resto. No caminho de volta, passou pelo antigo bairro da infância, onde brincava antes da vergonha virar rotina, e viu o muro onde costumava desenhar. Pegou um pedaço de carvão do chão, escreveu algo e foi embora. Horas depois, Heitor foi até lá e leu. Aqui nasceu uma formiga, mas ela aprendeu a voar. Mais tarde, naquele mesmo dia, no auditório da escola, houve uma cerimônia simbólica. Nada de luxo, só cadeira de plástico, bolo simples e olho cheio. Lívia subiu no palco e pegou o microfone. Hoje, inauguramos o espaço mais importante desse projeto, um memorial.
em homenagem a todos os que foram silenciados, mas que deixaram rastro. Atrás dela, uma parede de tijolos expostos e uma placa nova, ainda com poeira. Memorial Rubens dos Santos, para que ninguém mais precise gritar em silêncio. Aplausos, lágrimas, abraços. E entre a plateia, uma senhora de vestido florido dizia: "Essa menina é neta de quem?" E alguém respondeu: "De ninguém. Ela é ela mesma." Heitor a esperava na saída. "Posso te levar para casa?" "Pode." "Nossa casa?" Ela riu. "Nossa casa, nosso tempo, nosso nome." E entraram no carro com o rádio ligado em música antiga. Não era o fim, mas era um ciclo fechado, com nome, pedra e coração. Tem porta que a gente entra pela última vez, não para voltar, mas para encerrar. Era fim de tarde quando o carro preto parou em frente ao portão principal da antiga mansão Vasconcelos. Aquela onde tudo começou, onde o beijo aconteceu, onde Lívia, por anos, entrou pela porta dos fundos. Mas naquele dia, ela entrou pela frente. Heitor a acompanhava, mas em silêncio. Aquilo era dela, aquilo era com ela. A mansão estava vazia, mas não abandonada. O patrimônio agora era objeto de disputa judicial. Os móveis cobertos com lençóis, os quadros removidos. Só as paredes continuavam pesadas. Na sala principal, sentada numa cadeira de palhinha, estava Eleonora Vasconcelos, envelhecida, olhar mais brando, mas ainda com aquele ar de quem nunca pediu desculpa, porque nunca precisou. Até agora. Lívia entrou devagar, olhou ao redor, inspirou fundo. "Pensei que a senhora não aceitaria me ver. Achei que você não viria. Vim, porque se eu não vier, carrego isso para sempre." Eleonora apontou para o sofá. Lívia não sentou. "Vim dizer que não guardo ódio, mas também não dou perdão de bandeja. Não vim pedir perdão. Então, vim à toa." Silêncio. Até que a velha se levantou com dificuldade. Caminhou até uma prateleira. Tirou de lá um porta-retrato com vidro trincado. "Você sabe quem é?" Lívia olhou. Era Rubens, jovem, de uniforme, sorrindo com timidez. "Sei." Ele era diferente. Olhava nos olhos. Não fingia. E mesmo assim, a senhora destruiu ele. Eu destruí muita gente, para manter o que achava que precisava ser mantido. Ela entregou o porta-retrato a Lívia. "Isso não é perdão, é memória. Memória não apaga a dor, mas impede que ela se repita." Lívia segurou a moldura com as duas mãos. "Meu pai era melhor que todos vocês juntos." Eleonora assentiu. "Era, e eu sabia disso. Por isso mesmo, precisei sumir com ele." Uma lágrima escorreu pelo rosto da matriarca. Pela primeira vez, ela chorava. Não como teatro, como confissão. "Eu não vou te visitar no asilo, nem vou fingir laço. Nem quero, mas deixo isso aqui. Meu nome não me faz falta. O meu, eu construí sozinha." E virou as costas. Na saída, cruzou com o jardineiro novo. "Bom dia, senhorita." "Só Lívia. Posso abrir o portão?" "Posso abrir sozinha. Sei o caminho agora." Entrou no carro com Heitor. "Acabou?" ele perguntou. "Não, mas agora posso respirar." Naquela noite, ela voltou para o Projeto Formiguinha. Entrou sozinha na sala do memorial, acendeu uma vela, colocou o porta-retrato ao lado da placa e sussurrou: "Pai, não sei se você me vê, mas hoje eu me vi, e me vi inteira." No reflexo da vidraça, ela se viu sorrindo. Não por orgulho, por paz. E às vezes, paz é tudo que um coração precisa para recomeçar. Tem gente que nasce no rodapé da história, mas termina escrevendo o próprio nome no topo da página. Anos se passaram. O Projeto Formiguinha cresceu, virou rede, virou referência. Recebia jovens de todos os cantos, meninas que nunca foram ouvidas, meninos que só conheciam silêncio. Ali ganhavam voz, e ali, no centro de tudo, ainda estava ela, Lívia dos Santos. Não usava salto alto, nem carregava bolsa de grife, mas andava firme, com o corpo de quem não pedia mais desculpa por existir. No pescoço, o colar do pai. Na parede, a placa com o nome que ela mesma escolheu. Heitor continuava ao lado, parceiro, não como muleta,
mas como espelho. Eles não casaram com festa, casaram com propósito. E o sim deles veio num dia comum, com cheiro de café e chão de cimento. Porque o amor que nasce do caos não precisa de palco, só precisa ser verdadeiro. Lá no fundo da escola, uma menina de trança perguntou: "Professora, é verdade que você beijou um milionário e sua vida mudou?" Lívia sorriu. "Mais ou menos, minha flor. O beijo me colocou no mapa, mas foi a escolha de ficar em pé que me colocou no caminho." A menina fez que sim, mesmo sem entender tudo. E então veio a última reunião do ano. Alunos, pais, amigos, comunidade. Um microfone aberto. E alguém pediu: "Fala alguma coisa pra gente levar no coração." Lívia subiu devagar, olhou para todos, respirou fundo. "Quando eu era pequena, eu achava que só tinha 2 tipos de gente: quem nasce com nome e quem nasce com número. Eu era número. Eu servia, limpava, abaixava a cabeça. Achava que isso era humildade, mas não era. Era medo. Um dia, eu descobri que coragem não é gritar alto. Coragem é existir, sem pedir desculpa. E se você se sente pequeno, lembra da formiga. Ninguém enxerga, mas ela muda o mundo, grão por grão." Aplausos. Lá fora, começava a chover devagar. Heitor a esperava com um guarda-chuva velho. "Sabe o que eu acho?" ele disse rindo. "Você nunca foi formiga." "Ah, não? Foi borboleta disfarçada." Ela olhou para o céu. "Eu ainda estou aprendendo a bater asa." E tá indo longe. Se afastaram devagar, na chuva mansa. Na calçada, um menino pequeno olhou e disse: "Quem são eles?" Alguém respondeu: "São só 2 malucos que ousaram ser felizes. Porque no fim das contas, tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada." E quando a verdade floresce, o amor encontra onde pousar. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu Vovô Rico.